Olá, boa noite. Hoje vamos ter uma convidada super especial aqui do Desafio Rafa Costa Personal. Então, se você está vendo essa prévia aí, fica aí que vai ter um depoimento super bacana daqui a pouco com uma das nossas alunas do Desafio Rafa Costa Personal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Oi, Gisele, tudo bem? Aguardando minha convidada entrar para chamar ela. Oi, Celi, obrigada. Boa noite, boa noite. Vamos entrando aí todo mundo. Vamos entrando, minha convidada já está aqui. Fazendo o convite para ela participar. Vamos aguardar aí a mensagem dela. Boa noite! Oi! Boa noite! Tudo bem? Eu tô, e você? Eu tô bem também. Então tá bom. Tava aqui me apresentando não, só iniciando um pouquinho, esperando todo mundo entrar, né? Que o pessoal vai Isso mesmo. devagarzinho. Vamos esperando esse povo entrar aí, que a gente tem muita coisa boa pra falar, né? Isso, exatamente. Já fiz a apresentação, dizendo que quem chegou aí é para ficar, que a gente vai ter um depoimento muito bacana hoje, né? De uma aluna super especial do desafio. Isso aí, tamo junto. Simbora. Muito bem, pessoal. Vamos começar. Eu vou começar me apresentando enquanto o pessoal vai entrando aí. E aí a gente vai fazendo o início da live enquanto o pessoal vai entrando devagarzinho. Bom, para quem Combinado. não me conhece, eu sou Rafaela Costa, sou professora de educação física e personal trainer. E durante a pandemia, a gente desenvolveu um desafio, né? O desafio Rafa Costa Personal. Aí quem me segue já vem acompanhando as postagens de alguns participantes, que foi uma forma de ajudar algumas pessoas, né? Tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis durante a pandemia, que estavam em casa, sedentárias, tentando fazer alguma coisa, né? Mas não conseguiam sair do sofá. Então foi uma ideia de estimular as pessoas através de um desafio, né? Porque as pessoas geralmente são altamente competitivas e gostam de fazer, né, uma competição com o outro. Então, isso facilitou Verdade. bastante a parte do desafio. E começou com uma ideia entre amigos e com algumas postagens, várias postagens. O desafio foi crescendo e tomou conta aí de outras pessoas, de outros participantes, que vieram agregar e a somar cada vez mais com o nosso trabalho. E queria que a Ellen se apresentasse agora um pouquinho, para quem não conhece ela, saber o que a gente vai falar aqui hoje. Tá contigo, Ellen. Tudo bem. Sei lá. Bom, eu sou a Ellen, né? Tenho 38 anos. Um monte de gente correndo da minha ficha técnica, né? Sedentária, diabética e etc. E realmente era uma vida meio complexa mesmo. Mas eu trabalho há muitos anos com administração e trabalho o dia inteiro e trabalhava viajando. E na verdade eu sou diabética desde os 20 e poucos anos. E eu nunca aceitei a doença, essa é a pura verdade, né? Vamos ser realistas e falar a verdade. Eu nunca aceitei que eu tinha essa doença. É uma doença que eu tenho, é de família, né? Hereditário, mas a minha mãe sempre lidou muito bem com ela. Mas eu nunca aceitei. E como eu nunca tive sintomas, e o diabetes é assim mesmo, né? Ele é caladinho, silencioso, ele vai agindo ali no seu corpo e não fala nada. Pra mim tava tudo certo, porque eu não precisava.
E aí, eu sempre fui acima do peso, na verdade. Eu nunca gostei de fazer exercício físico, isso é fato. Então, assim, em alguns momentos da vida, eu fiz dietas, daquelas bem restritas. Eu fiz atividades físicas, assim, por um período curto, mas por obrigação. Então, eu já fiz crossfit durante um tempinho pequeno, eu já fiz zumba de um tempinho pequeno. Mas eu nunca segui nada de longo prazo, né? De falar assim, olha, é um propósito de vida, eu vou mudar, eu vou fazer, e agora eu vou ter uma atividade, uma prática esportiva ou fazer qualquer coisa que movimentasse o corpo. Para mim, sentar e assistir televisão é muito mais gostoso, né? Principalmente se tiver uma comidinha no colo, fica melhor ainda. E aí, durante a pandemia, eu fui, como sou grupo de risco, eu fui afastada e fiquei em home office esse tempo todo. Né? Então, são 6 meses já de home office. E aí, numa conversa que a gente teve, né, e foi muito legal isso, porque assim, eu engordei 7 quilos na pandemia, num período muito rápido. E a minha glicose chegou a quase 500. Então, assim, ela chegou a 470. E aí, para quem não sabe, quem tá aí não sabe, o mínimo, assim, né, o normal de uma glicemia de uma pessoa normal é 100, 110. A minha chegou em 470. E aí, no dia que ela deu 470, eu me olhei no espelho e falei assim, putz, essa não sou eu, né? Ou eu dou jeito, eu brinco que eu conto essa história. Ou eu dou jeito na vida, ou a vida vai me dar jeito. Porque não tem outra história, né? E aí eu conversei com você, e a gente, né, tava num grupo de amigos e tal. E aí eu lembro que eu conversei e falei assim, olha, eu preciso de ajuda, né? Porque eu não vou dar conta sozinha e eu preciso de ajuda. E aí a gente começou o desafio, né? Então, assim, basicamente o meu começo de vida foi esse, assim, desse ano, pré-pandemia, pós-pandemia e durante a pandemia, né? Isso. Bom, pessoal, para falar um pouquinho assim de alguns pontos que a Ellen colocou aí na introdução dela, né? Ela é diabética tipo 2, ou seja, para quem não sabe aí a diferença, né? Vamos clarear um pouquinho as ideias. Diabético tipo 1 é aquele que o corpo da pessoa, ela não produz insulina suficiente. A insulina, ela é uma das responsáveis por distribuir a glicose no sangue e remover a glicose do sangue, né? Então, o diabético tipo 1, ele precisa fazer injeção de insulina para que esse açúcar seja removido do sangue, né? Então, provavelmente é muito mais fácil detectado em crianças, né? Na infância é mais fácil e é uma doença crônica que a pessoa vai levar para a vida inteira, né? Porque é uma coisa que o organismo dela não produz. Já o diabético tipo 2, que é o caso da Ellen, ela é uma doença adquirida, né? Assim como no caso da Ellen é de forma hereditária, mas ela tem como ser evitada e ela é devido muito à má alimentação, né? Então, assim, e muita gente pensa que é apenas o comer doce, né? E Não. tá muito enganado, né? Porque, assim, na verdade, tudo que a gente come, ele vira, de certa forma, glicose, né? O carboidrato, de uma forma geral, né? Pão, massa, bolo, biscoitos, lasanha, né? Então, assim, tudo isso, depois que é digerido no nosso corpo, ele vira glicose. Então, e se você não utiliza aquela glicose, o corpo vai fazendo um estoque, né? E isso vai fazendo com que aumente os níveis de glicose no nosso organismo, cada vez mais. Então, o diabético tipo 2 é consequência de uma má alimentação, que não necessariamente precisa ser de doce, né? E como a Ellen falou, níveis normais de glicose, considerados normais hoje, quando você vai fazer um exame de sangue, geralmente quando a gente faz em jejum, níveis normais são valores até de 99, né? Então, se você está ali até 99, você tem a glicose normal. Acredito que hoje, a partir de entre 100 e 110, você já fica ali, né, de atenção. É o que eles chamam de pré-diabético, né? Isso, é considerado um pré-diabético. E acima de 120 e 130, você já se enquadra no quadro de diabético tipo 2. E a gente se conhece há muito tempo, né, Ellen? A Ellen é minha madrinha de casamento, eu sou madrinha de casamento dela. E como ela falou, ela ignorou a doença durante muito tempo.
né? Ela tinha uma vida normal, como se ela não tivesse diabetes. Ela comia doce. Não, até desregrada, acima do normal, né? Eu tinha uma vida desregrada. Essa é a verdade. Apesar de tomar, já tomando medicação, né? E eu cheguei a tomar, assim, só para vocês entenderem, o normal de uma pessoa, ela toma, às vezes, 3 comprimidos por dia. Eu cheguei a tomar 9, porque não controlava. E aí, a medicação, ela não tem a mesma eficácia da insulina, por exemplo. Só que o meu caso não é de insulina. Então, a medicação, ela age mais tardiamente, ela demora mais para fazer efeito. Enfim, eu tava tomando 9 por dia. Assim, praticamente com um pezinho na cova, né? Que a gente fala. É tipo isso. Então, assim, quando a gente conversou um pouquinho mais sério a respeito disso, na verdade começou como uma brincadeira, né? Mas a gente levou um pouquinho a sério. Até o dia que ela me mostrou, ela tem um medidor de glicose em casa, até o dia que ela me mostrou que deu 425 a glicose dela. Tudo bem que não foi uma glicose em jejum, foi após alimentação, mas ela não varia tanto assim. Por exemplo, como níveis normais em jejum é até 99, depois de uma alimentação ela pode variar ali entre 110, 120, mas nada muito acima disso. Então, assim, dela depois de se alimentar, estava dando 425. Eu conheço pessoas que foram internadas seriamente. Eu tenho parentes que foram pro quase coma com 300 e pouquinho. Exatamente. Então, assim, era uma coisa que precisava de ajuda para ontem, né? Então, a gente começou numa conversa no meio da pandemia, numa roda de amigos. E todo mundo, na verdade, começou muito como vamos emagrecer, né? Precisamos todos perder peso e vamos aproveitar, vamos fazer exercício, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu, mais uma outra amiga que também está aqui na live, a Tati, a gente teve uma conversa séria com a Ellen, que ela precisava se cuidar, não para perder peso, mas como forma de saúde. Na verdade, a perda de peso, ela ia ser consequência do ganho de saúde, né? E então resolvemos propor um desafio. Começou com 6 amigos, né? Eu me incluí no desafio, até para uma forma de estimulá-los a fazer. E propomos algumas atividades, né? Onde a gente colocava atividades diárias, tinha uma mudança de alimentação, nada muito robusto, assim, até porque nessa época a gente nem tinha participação da nutricionista ainda no grupo, né? Então, combinamos de ser alimentação saudável, né? A presença de verduras, frutas e legumes nas postagens. E tinha alguns desafios semanais a serem cumpridos. E tudo isso a gente colocou uma pontuação, até para estimular essa competitividade entre os participantes, né? E nos propomos a fazer durante 30 dias, né? Acho que a gente fez até no começo, fez até um pouquinho mais, né? Foram 5 semanas, na verdade. E fizemos fotos, medidas, peso de balança, né? Toda sexta e toda segunda-feira. E fomos desafiados. Eu confesso que falo para vocês hoje que eu não botei muita fé, né? Assim, não botei muita fé que realmente todo mundo ia conseguir seguir a risca ali e tentar fazer. E eu me surpreendi com o resultado. Eu acho que a Ellen pode contar um pouquinho para vocês aí como que ela encarou o desafio, como que foi o processo durante, até para vocês terem um pouquinho da ideia aí de como que foi a mudança dela, né? Exatamente. Não, e no começo realmente foi isso, né? Até mesmo as regras que a gente propôs no começo não são as que a gente usou no final, porque no começo era assim, tem que ter prato saudável. Mas beleza, mas e aí? O prato saudável tem que ter o quê? Né? E aí a gente chegou à conclusão, não, tem que ter fruta, tem que ter verdura, tem que ter comida de verdade, né? Então a gente foi adaptando. E aí no começo eu até brinquei, né? A gente tava lá, a gente brincou, que eu falei assim, não, gente, eu sou competitiva. Se é pra fazer, eu vou fazer pra ganhar, porque eu sou competitiva, vocês vão ver.
E aí eu lembro direitinho que você e a Tati ainda ficaram brincando comigo. Falaram assim, vamos ver se vai fazer mesmo, né? Vamos ver essa competitividade toda. E aí eu comecei realmente a primeira semana pensando nisso, né? Eu preciso emagrecer. Porque realmente, você se olhar no espelho e não se reconhecer, isso às vezes te dá um estímulo, né? E no meu caso, o estímulo que eu estava procurando não era ter um corpo bonito ou falar assim, nossa, eu vou só perder o que eu ganhei na pandemia. E aí caiu a ficha, que eu realmente precisava ser uma pessoa melhor pro resto da vida. E não durante 30 dias, durante um desafio. E aí, conforme foi acontecendo... Aí. Só um tempinho. Foi um negócio que você repetiu e que você falou lá atrás e eu esqueci de interromper. Você falou que você ganhou 7 quilos na pandemia. Só que antes de começar a pandemia, você já estava acima do peso. Já estava acima do peso, exatamente. E os 7 quilos que eu ganhei foi muito rápido, porque foi assim, tipo um mês e meio, 2 no máximo. Não teve muito disso. E aí, eu já estava acima do peso, mas assim, o ser gordinha não é um problema, gente. E isso a gente tem que deixar claro, né? O ser gordinha não é o problema. Não ser saudável é um problema. E aí foi que estava incomodando. Porque eu estava sentindo falta de ar, eu não tinha ânimo para fazer nada. A minha vida era o dia inteiro no home office, trabalhando, sentada, trabalhando. Então, assim, eu realmente estava dessa forma. Eu não fazia mais nada. E aí, conforme foi passando a primeira semana, por exemplo, e aí você propôs os exercícios e, por exemplo, os desafios diários. Eu até cumpria, mas os exercícios que você colocava, né, eu ficava ali recente, não, vou fazer uma caminhadinha, não, vou fazer uma zumba, né? E realmente foi legal, deu resultado, foi positivo, mas eu ainda tinha um pouco de resistência, né? Porque, afinal de contas... Sim. Não é tão fácil você encarar um desafio desse e falar assim, nossa, eu vou com tudo, né? Então, a alimentação foi uma parte legal, assim, porque eu realmente comecei a inserir novos alimentos, né? A gente até brinca, né? Nós somos a rainha da semente de abóbora presente, porque semente de abóbora, por exemplo, foi uma das coisas que eu nunca imaginaria comer na minha vida, né? Chia, linhaça, outras sementes e cereais que antes eu também não pensava em comer. No máximo a gente comia granola, e a gente sabe que a granola tem muito açúcar, tem outros itens que não são tão saudáveis, né? É melhor do que você comer um chocolate ou comer um hambúrguer, óbvio. Mas aí não é tão saudável quanto você comer só as sementes. Então, conforme foi passando, né, dia a dia, eu fui pesquisando novos alimentos, novas formas de fazer a comida do dia a dia. Por quê? Eu sou mineira, né, gente? Eu sei fazer arroz, feijão tropeiro, eu sei fazer costelinha, galinha caipira com quiabo e angu. Eu sei fazer essas coisas. Então, você trazer isso, que a vida inteira você viveu, para mudar radicalmente, né? Na pandemia, onde tá tudo diferente, tá tudo esquisito, fica difícil. Então, eu comecei a pesquisar algumas coisas, porque a gente acha que fazer dieta é só comer alface e tomate, né, Rafa? A maioria das pessoas pensam isso. E não é. E você não fica 30 dias, 60 dias comendo alface e tomate, só comendo alface e tomate todos os dias, né? E essa que é a grande questão. Então, a gente foi fazendo isso, e aí foi muito legal, porque aí eu ia te perguntar, né? Olha, eu vi isso aqui, é isso mesmo? E aí eu lembro de uma coisa que você me falou que ficou muito clara na minha cabeça, assim, que foi, tem que ler os rótulos. Ler o rótulo das coisas, porque a gente olha lá que tá lá, que é 0. Mas às vezes ele é 0 lactose. Ou então 0 açúcar, beleza, mas tem vários outros carboidratos, etc., que como você falou mesmo no começo da live, pra mim que sou diabética, é terrível, é veneno da mesma forma, né? E que às vezes vai trazer um resultado que não é o que a gente quer. Então eu comecei a ler os rótulos, eu ainda brincava que eu tirava foto e falava assim, teacher, isso aqui pode? Olha aí, eu não conheço isso, e aí? E a gente foi mudando realmente a alimentação. Então, e outra coisa que eu acho que fez muita diferença, principalmente no começo, foi que eu mesmo que fiz uma varredura dentro de casa, né? Eu tirei tudo que não podia comer. E eu fiz isso hoje de novo para começar a segunda, tá, gente? Meu marido que o diga, né? Meu marido que o diga. E assim, quando as pessoas brincam e falam assim, olha, ficar na pandemia junto com o marido é difícil. Vai ficar junto com o marido na pandemia fazendo dieta. É pior ainda. Mas a gente se propôs a fazer isso. E outro ponto que é muito positivo, fazer junto. Porque eu, por exemplo, ficar brigando, lutando contra uma doença, contra uma situação, sem ter uma pessoa que te apoia, fica muito difícil, né? Então, assim, o fazer junto ficou muito mais legal. Então, o que eu comia, ele comia, né? Então, assim, a gente começou a criar alguns hábitos diferentes, né? De, por exemplo, para que eu preciso comprar um iogurte de fruta se eu posso tomar um iogurte natural e acrescentar a fruta, que é mais natural, né? Por que eu tenho que tomar refrigerante, por exemplo, ou tomar líquido em alguma refeição, sendo que eu posso tomar água, que é a melhor bebida que tem. E se eu tiver com sede no meio da tarde, eu vou fazer um suco natural e tomar.
né? E a gente ter isso. Então, assim, até nesse ponto, a pandemia proporcionou isso, né? Porque o estar em casa fez com que essas substituições que eu fui fazendo fossem possíveis. Porque às vezes na corrida do dia a dia você não conseguiria. E no começo faz bem você fazer essas substituições de uma forma mais saudável, né? Depois você vai achando jeitos de fazer. Mas no começo é importante você ter essa organização, né? Que agora eu já estou tirando de letra, mas no começo foi mais complicado, que eu ficava pensando, tá, o que eu vou comer amanhã? Tá, e depois da manhã? E depois da manhã? Né? Então, hoje, por exemplo, eu já consigo pensar assim, num clique, a minha semana inteira. Ó, eu vou comer isso, isso e isso de almoço e jantar, tais dias, eu vou comer isso de lanche. Se eu ficar com fome, com aquela vontadezinha da TPM, eu corro para isso aqui, corro para aquilo outro, o que é mais fácil. Mas assim, falando a verdade, né? Depois de 70 dias, falar isso é fácil, né? Porque foram 2 desafios até hoje. Agora, no começo, foi muito difícil, porque eu não podia comer nada do que tinha na minha casa. Eu tive que literalmente ir para o mercado e falar assim, tá, e agora, o que eu vou comer? O que eu posso comer? Né? Na verdade, é muito assim, a gente tem essa tendência, né? Antes de adquirir hábitos novos, a gente tem a tendência a focar no que não pode, ao invés de focar no que pode, né? Por exemplo, você vai no mercado, você vê, cara, eu posso todas as frutas, todos os legumes, todos os cereais, assim, né? De uma certa forma, eu posso acrescentar. E a gente fica muito focado no que a gente não pode, né? Não, tem muita coisa gostosa para comer. Essa que é a história. O problema é que a gente não é aberto à experimentação, né? Essa que é a questão. Exatamente. E assim, um dos exemplos, você é um exemplo vivo disso. Muito antes da gente começar o desafio, a gente sempre se fala, né, pro WhatsApp e tudo, e às vezes a gente manda foto de comida que a gente está fazendo em casa, mandava antes, né? E a Ellen mandava assim para mim, nossa, gente, eu não sei fazer comida fitness, não sei como é que faz isso, vocês precisam me ensinar. E assim, hoje eu estou até dando receitinhas, né? Eu estou pedindo receitas para ela, porque ela faz macarrão de abobrinha, ela veio na minha casa e fez uma lasanha de abobrinha, deliciosa. Faço então, bolinho assim, de mandioca fit. Exatamente. Então, assim, foram hábitos que ela incorporou no dia a dia dela. Ou seja, ela, lógico, foi uma mudança? Foi. Foi difícil do jeito que ela estava falando? Foi. Por quê? Ela, na verdade, ela estava muito no oposto, né? Então, assim, ela teve que vir um pouquinho para a realidade, em prol da saúde, para poder ter um estilo de vida mais saudável. Que, na verdade, ela vai ter que levar para o resto da vida dela, né? Porque ela vai precisar sempre se alimentar de uma forma mais saudável, mas ela descobriu, dentro da alimentação saudável, novos prazeres, novos sabores. E o legal frisar também, Rafa, é porque, assim, as pessoas se apegam muito à dieta. Não é dieta, né? Eu não tô fazendo dieta, 70 dias fazendo dieta. Né? Então, é isso que as pessoas têm que entender. Eu realmente mudei os hábitos. Então, assim, gente, eu tenho 70 dias que eu não sei o que é comer macarrão. E tô sentindo falta? Nenhuma. Porque pra mim o macarrão de abobrinha substitui plenamente o macarrão normal. Então, aí, por exemplo, né, eu até brinco. Eu faço vários os molhos que eu faço pro macarrão, é como se fosse um macarrão normal. Eu vou lá e faço o meu macarrão, o molhinho de cogumelo, todo bem feitinho, com azeite, alho, cebola, super gostoso. E coloco lá na minha abobrinha e tá maravilhoso. Então, assim, ele supriu. Então, uma dica que eu acho, por exemplo, eu dei essa dica pra minha mãe, que ela tava com dificuldade de inserir outros alimentos. Eu falei, mãe, pensa numa coisa que você gosta e procura um substituto pra ele. Porque isso te facilita, né? Eu fico brincando que eu sou a rainha do abacate, mas antes eu comia abacate com leite e açúcar, gente. Mesmo diabética. Isso pra mim era, assim, o paraíso da vida. E aí eu fui tirando o açúcar, passei a botar o adoçante. Aí eu passei a tirar o leite, ficou só o abacate com adoçante. Aí a Nutri nos ajudou, né? Falou assim que para diabético é muito bom isso, então é uma dica até importante, que colocar sementes, os cereais junto com os alimentos, diminui o índice glicêmico dele. E aí eu comecei a comer abacate com chia. Hoje eu coloco 1/3 do adoçante que eu colocava antes, como com chia e posso comer. Então, isso faz parte da minha dieta. O que antes as pessoas viravam e falavam assim, não, você vai fazer dieta, você não pode comer abacate. Abacate engorda.
né? Então não é. Então hoje, principalmente que a tecnologia está muito avançada, e eu vi isso pesquisando, né, lendo e vendo o que pode e o que não pode, e ontem mesmo até te mandei a notícia, mas você não conseguiu ver, que é justamente isso. Antes o abacate era um vilão, hoje ele não é mais. E pra mim que sou diabética, comer ele com a chia, ó, e é a coisa que eu mais gosto de comer na vida. Então, ou seja, pra mim fica muito mais feliz comer. Não adianta eu falar pra você comer alface, sendo que você não gosta de alface e já teve histórico ruim com alface. Você tem que achar um substituto para ele. Então, o macarrão, eu falo que ele é o divisor de águas aí da minha vida. Eu não preciso comer macarrão nunca mais na minha vida, porque eu posso comer o de abobrinha feliz, com todos os molhinhos que eu quiser. Né? Isso é muito bom, assim, e pegando o gancho um pouquinho aí do que a Ellen falou, já na segunda etapa do desafio, a gente está trabalhando com uma nutricionista no grupo, né? Então a gente fica com ela ali no grupo WhatsApp o tempo inteiro e direto ela manda receita, ela manda rótulos de embalagem para você comparar e ver o que é melhor. Alguns participantes do desafio já abordaram ela no privado, né, para saber quais as melhores misturas. Então, assim, essa foi uma das dicas, né, que ela deu, que o abacate é ruim. Na verdade, quando a gente começa a pesquisar eu já fui em muitos nutricionistas, então, assim, eu já tenho esse certo conhecimento. Não existe alimento vilão ou alimento mocinho. Na verdade, o grande segredo é a quantidade, né? Então, por exemplo, o abacate, ele é um alimento extremamente gorduroso, mas é uma gordura boa, né? E assim... Mas tem caloria, né? Que tem calorias. Mas a gente não pode focar só nisso. Então, foi uma dica que a Fernanda deu, né? Quando misturado com alguma coisa, como alguma semente, ele faz com que a absorção dele seja mais lenta no organismo, ideal para o diabético. Então, assim, ela uniu uma coisa que ela gostava muito e pôde usar no dia a dia. Muito mesmo. E assim, e outra foi a questão da mandioca, né? Você lembra que eu te perguntei? Que eu falei, gente, engraçado. Mandioca é bom ou não é? Porque eu vejo o povo fitness, todo mundo comendo mandioca. Mas aí eu parei e pensei, falei, gente, mas mandioca engorda. Eu lembro na minha cabeça assim, mandioca engorda. E aí eu pensei, mas será que eu, como diabética, posso comer mandioca? Aí foi que a gente conversou e falou, beleza, eu posso comer a mandioca, mas se eu colocar uma aveia, se eu coloco uma chia no meio e etc., eu abaixo o índice glicêmico, eu abaixo a absorção disso pelo organismo, então eu tô mais feliz. Então, ou seja, o meu paladar tá resguardado, porque o gosto da mandioca, vamos dizer, é bom, né, gente? É gostoso, a gente sente falta de comer essas coisas gostosas. Só que a gente pode comer de um jeito saudável. E aí foi muito engraçado, porque eu inventei um bolinho de mandioca com aveia, chia, coloquei lá, amassei a mandioca, coloquei chia, coloquei aveia, os temperinhos que eu precisava, peguei um peito de frango, coloquei no meio, botei na air fryer, pra não botar fritura, botei na air fryer. E aí dei pro marido experimentar, né, porque ele é minha cobaia. Falei, e aí? Ele falou, não, tem certeza que isso aqui pode? Eu falei, pode. Mas pode mesmo? Eu falei, pode, porque ficou muito gostoso. E aí eu arrumei até uma outra cobaia, que veio uma pessoa aqui em casa, e eu fiz, e falei assim, prova e me conta o que você acha. E ele falou assim, nossa, não parece que isso daqui não é que a gente pode comer sem preocupação, sem estresse, porque é saudável. Então é aliar mesmo os alimentos, a junção dos alimentos faz diferença, né? Descobrir novos sabores e assim, estar aberto a provar novas receitas, novas comidas, né? E realmente cozinhar o que gosta, né? E voltando um pouquinho agora no que a gente estava comentando sobre o assunto da diabetes e tal, você comentou que no primeiro, para quem não sabe, a Ellen está indo para o terceiro desafio, tá? Ela já fez, isso aí, firme e 30 forte. dias, depois mais 30 dias e agora vai fazer mais 30 de novo. No primeiro desafio, como ela falou, ela não fez muito as atividades que eu propus. Como ela falou, Eu fui rebelde. Ela quis iniciar com as caminhadas, com a própria zumba em casa. A partir do segundo desafio, ela já iniciou com os exercícios que eu propus e ela vai falar um pouquinho para vocês. Mas uma das coisas assim que me chamou muito a atenção no primeiro desafio
acho que talvez, eu não me lembro a data ao certo, não sei se tinham 2 semanas ou 3 semanas que a gente estava fazendo desafio. Como eu falei para vocês, antes de começar, ela estava com a glicose de 425. E aí eu lembro muito bem disso, que ela me mandou uma mensagem no sábado à noite, toda feliz, porque ela mediu a glicose e estava dando 140. Não, eu peguei e liguei para minha mãe na hora. Chorei. Então, assim, isso é uma coisa que não tem recompensa, né? Porque, assim, você diminuir peso, como eu falei no começo da live, é consequência. Na verdade, assim, o que interessa é a saúde, né? É o que a gente fica, é o que a gente fala, que a gente costuma falar, né? Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Então, Exato. a gente tem que começar hoje. Então, assim, isso foi um negócio que me deixou extremamente satisfeita, né? Porque, assim, uma brincadeirinha que começou assim, né? Tava dando resultado, assim, absurdo. Então, eu acho Porque que, no assim... começo era só perder peso, né? A glicose entrou depois, assim, né? O começo era só perder peso. Afinal de contas, eu tinha engordado 7 quilos, queria perder os 7, né? Isso. Então, e aí, assim, a gente terminou o primeiro desafio com quantos quilos que você terminou a menos, Ellen? Foi quase 7. Foram Quase 6 e 7, alguma né? coisinha. Foram 6 e alguma coisinha. E aí, eu acho que foi na terceira semana que eu acho que eu te mandei a foto. Que tava 140 a glicose, né? E não era jejum, 140. Então, E assim, aí, e se for analisar, baixar em 3 semanas de 425 para 140 é muita coisa. é muita coisa, Muita coisa. né? É. Mas, assim, e não tem milagre, né? Não tem fórmula mágica. Na verdade, é a Não. fórmula alimentação e exercício, né? Exatamente. E aí uma coisa que eu acho que vale lembrar também é que, por exemplo, eu não passei fome. As pessoas perguntam, né? Às vezes falam assim, Isso é nossa, mas muito foi muito importante. sofrido? Você passou muita fome? Eu falo, gente, engraçado, eu não passei fome. Não mesmo, de verdade, porque eu comecei substituindo os alimentos, né? E diminuindo um pouco as quantidades. E aí, por fim, eu até brinco com você sente mais fome que eu, né? Eu brinco isso. E aí, eu não sinto fome, assim. Hoje, assim, é raro e antes eu acordava, abria o olho. Eu era tipo uma capivara raivosa, gente. Eu abria o olho e falava assim, tô com fome. Eu não dava bom dia, era tô com fome. E hoje eu não sinto fome mais, assim, é muito raro. Inclusive eu tenho que me policiar às vezes para fazer as refeições certinhas, porque eu não sinto muita fome mais. Então às vezes eu pulo uma refeição sem querer, porque não tem fome, né? E aí você precisa se disciplinar, porque um dos segredos também é você comer direitinho, comer alimentação boa, né? Essa que eu acho que foi a grande questão, assim, a minha fome ter passado foi uma coisa surpreendente. A gente tem que levar para a NASA para estudar. E aí, então passou o primeiro desafio, você viu uma diferença quando a gente fez as fotos, você viu uma certa diferença. E aí, o que que te fez a levar o segundo desafio à frente e fazer uma fórmula diferente? Então, a coisa mais chocante que eu percebi no primeiro desafio foi a questão da celulite. Por quê? Como eu engordei muito rápido, gente, as minhas pernas, eu sentava e olhava para as minhas pernas, era uma coisa horrorosa. Por quê? A celulite estava gritando. E eu percebi que no primeiro desafio, a celulite estava diminuindo assim. Um dia eu olhava, tinha celulite num lugar, e no outro dia ela já não tinha mais. E eu fiquei impressionada. Lembra? Eu mandava mensagem para você e falava assim, Rafa, eu tô chocada com a celulite, onde é que ela tá indo? Porque realmente ela sumia assim mesmo. Então isso foi uma coisa que eu achei. E outra que eu pensei assim, poxa, se eu conseguir perder 6 quilos e alguma coisa, por que não perder mais um pouquinho? Aí a ideia foi essa, de perder mais um pouquinho. Só que aí o que acontece? Quando você falou comigo e falou assim, não, então vamos fazer o exercício, né? E aí a gente começou a fazer o personal mesmo, com a aula, né, direitinho e tal. Eu pensei assim, cara, eu odeio academia. Eu odeio malhar, puxar ferro. Pra mim, assim, puxar ferro... Eu sempre gostei dessas aulas em grupo, né? Puxar ferro pra mim, eu ficava assim, gente, como é que a pessoa vai pra academia pra ficar puxando ferro? Não faz sentido. Uhum. Né? Não faz. E também aquela coisa de dentro de casa, e eu acho que é por isso que eu não queria no primeiro fazer. Porque eu ficava pensando assim, tá, eu vou ficar igual idiota aqui fazendo assim, dentro de casa? Né? Mas que coisa mais sem noção, né?
Então, a Zumba, pelo menos, é uma coisa mais interativa, tá? Então, eu botava o DVD e fazia. E foi muito bom no primeiro mês. Só que aí, no segundo mês, você falou, não, então vamos fazer aula de personal? Aí eu falei, bom, eu tô na experimentação, tô indo no movimento, vambora, vamos fazer. E aí que foi muito legal, né? Que 30, na verdade, a gente fez 35 dias de novo, né? 35 no primeiro, 35 no segundo. 35 dias depois, eu basicamente malhei 7 dias por semana, né? Eu fiz todos os dias, né? Por mais que a gente fazia aula só 3 vezes por semana, na primeira semana eu até tentei fazer aula de Zumba 2 vezes, e eu ainda brinquei com você, falei assim, a aula de Zumba de repente ficou tão chata, ficou tão aborrecida, eu não quero fazer mais. E aí eu pedi, falei, me dá um treinozinho pra gente fazer, né, nesses dias, porque até então o combinado era esse. Eu malharia com você 3 dias na semana, 2 dias eu ia fazer a Zumba, e os finais de semana eu ia no parque, porque eu moro ao lado do parque, então a gente ia bem cedinho, não tinha risco, né, porque a gente tá na pandemia e tal. E aí eu falei, bom, então os 2 dias do sábado e domingo eu vou pra caminhar. E aí na primeira semana eu já não dei conta de fazer a Zumba. Por quê? Porque eu entendi que, primeiro, a aula era muito rápida, muito dinâmica, e uma coisa que é muito legal. O exercício não é repetitivo o dia inteiro. Porque, assim, eu já fui pra academia, eu já tive, né, assinatura na academia, eu já fui lá. Não achem que eu não ia, porque eu ia. Só que, por exemplo, eles passam uma ficha que você fica 30 dias com a ficha. Aí, beleza, a primeira semana você faz, na segunda você já tá de saco cheio dela. Porque, né? Você já entendeu qual que é o movimento, você já fez o exercício, você tá só cumprindo o protocolo. E aí não é legal. E aí uma coisa que eu achei muito legal, e aí não é puxando sardinha pro seu lado, é falar na realidade mesmo, que é a questão da troca do exercício semanal. Eu falei isso com a minha equipe essa semana, que eu tive uma reunião com os meus funcionários e tal, e a gente comentou sobre isso e tal, porque elas estão super empolgadas, né? E elas acham legal, e elas entram e estão gostando também. E aí eu falei exatamente isso, essa questão da gente ter a mudança da aula semanal, de eu não fazer o mesmo exercício todo dia, de não fazer toda semana, isso faz uma diferença. Por quê? Porque não é entediante, né? Porque você faz, cada semana é uma novidade. E outra, eu brinco, eu falo, gente, não tem aquela história assim, doeu 2, 3 dias, depois não dói mais. Aquela dorzinha, né, que você sabe que é porque você tá fazendo. Não, dói toda semana, porque toda semana o exercício é novo. Mas é uma dorzinha boa, porque você sente que você tá trabalhando a perna, você sente que você tá trabalhando o braço, né? É diferente daquela dor que te impossibilita de malhar. Que às vezes você vai na academia, pega pesado 1, 2 dias e não volta mais. Mas Né? você notou diferença no seu corpo em relação a essa mudança? Já vou até mostrar meu bracinho, né? Todo mundo ri, que agora eu encontro com as pessoas e falo assim, gente, olha meu braço. Vocês estão vendo meu bracinho, como é que tá bonitinho? E é isso. E aí, aí você falou assim, por que você entrou no segundo desafio? Foi isso, eu pensei assim, se eu perder um pouquinho eu posso perder mais, eu posso ficar melhor. Agora, por que eu vou pro terceiro? Né? Essa que é a pergunta. Eu falo, porque assim, aí a gente brinca, os seus objetivos vão mudando. Antes eu queria perder peso, depois eu queria ter uma qualidade de vida e viver saudável para a vida. Então, minha glicose tá belezinha, dentro do possível, né? Então, tal. E agora? E agora eu quero ter aquele corpinho que eu nunca tive, né? E que é possível. E o que é legal? Em 2 meses, gente. Assim, é pouco para você ver, por exemplo, para eu enxergar as mudanças que eu vejo, malhando, e não é nem 2 meses, vamos falar em 30 dias, porque malhar mesmo, de pegar pezinho, de fazer exercício focado para aquilo, são 30 dias, 35, né? Para não fugir da regra. 35 dias. Então, assim, agora, lógico, eu acho que eu ainda tenho um prazo para maturar isso. Porque pode correr o risco de eu parar, por exemplo, agora e não continuar na vida saudável e não continuar tendo. Porque eu acho que tudo é um processo, né? E não adianta, aí voltando naquilo que eu falei, não adianta você falar assim, vou fazer dieta 30 dias e acabou. Eu vou malhar 30 dias porque eu vou pra praia e acabou. Não, você pode intensificar, porque mulher é vaidosa, né? Então, eu vou pra praia daqui 30 dias, então, Rafa, me dá um exercício aí que eu quero ficar com as perninhas bonitinhas, dar uma calibradinha na cinturinha e tal. Ok, mas deixar de fazer depois que você voltou, aí é bobagem, né? Mas eu só entendi isso agora. E aí agora eu brinquei, eu falei assim, não, por que eu não posso ter? Né? Usar uma camisetinha e falar assim, nossa, meu braço tá em dia, né? De botar um short e você se olhar no espelho e se gostar. E é isso, assim, eu nunca tive problema com o meu corpo, mas eu posso gostar mais dele hoje, né? Eu posso querer mais e ser melhor. Então os objetivos vão mudando um pouquinho, né? Porque você vai ficando muito mais vaidosa, né? Eu acho assim que com certeza você vai vendo aquela nova versão no espelho,
tudo bem, você não esperava ela, mas você está vendo e você vai gostando cada vez mais do que você está vendo. Então, isso vai te dando forças para continuar, né? Eu lembro até que num dia do desafio, você postou uma foto no parque, né? De shortinho, saia. Teve um outro dia que estava de top. E eu achei aquilo o máximo, porque assim, você está se sentindo bem consigo mesmo, né? Para mostrar para os outros. E a partir do momento que a sua autoestima está lá em cima, não interessa se você está com gordurinha sobrando, se você está bem com você mesma, pode se explodir o mundo, né? Assim, é aquilo que você vai passar e você vai passar confiança e você vai estar bem o tempo inteiro, né? Não, e assim, Rafa, as pessoas acham que assim, eu vou fazer um projeto desse, né? Um desafio desse. Eu vou mudar só a minha alimentação, vou mudar só o meu exercício, eu vou mudar só o meu corpo. Não. Eu vou dizer que a maior mudança que aconteceu em mim foi aqui, ó. Primeiro, eu descobri que eu consigo fazer esse tipo de coisa. Que é igual eu tô falando. Pra mim, malhar era a pior das coisas. E eu brinco que eu tô me transformando naquela pessoa que eu nunca achei que eu ia ser. Que levanta de manhã e fala assim, tô com preguiça, hoje eu não vou malhar não. Já malhei ontem, vou malhar amanhã. E 5 minutos depois fala assim, não, eu vou, né? Eu vou, melhor eu ir. Né? Eu contei pra você outro dia. Criei uma monstrinha. Uma monstrinha boa. E, por exemplo, e aí, o que eu falei com você, que, por exemplo, de você encaixar uma rotina que ela seja boa para você. Então, para mim, por exemplo, que estou de home office e eu tenho que trabalhar, né, no horário, eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar ali em reuniões, em calls o tempo inteiro e resolvendo as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que malhar cedo. Por quê? Eu não sei que horas eu vou parar de trabalhar. Porque o normal seria eu parar às 18, mas tem dia que eu paro às 20. E aí, depois de você trabalhar até às 20, você ainda vai ter ânimo para ir lá e malhar? Pode ser que sim, mas a chance de não ir é muito maior, né? Então, o que acontece? Até a gente entrar nesse ritmo de malhar de manhã cedinho, que 8 horas eu já estou disponível para o trabalho e tal, isso é ótimo. Então, minha rotina ficou muito boa, né? Então, por exemplo, eu brinco, antes, o que eu fazia sábado e domingo? Eu comia, assistia televisão, série, Netflix, etc. Era o dia inteiro fazendo isso. A única obrigação que eu tinha era levantar cedo e passear com o meu cachorro, que isso eu nunca deixei de fazer. Mas eu voltava, tomava banho, deitava na cama e ficava de novo. Às vezes eu dormia de novo. Ia dormir, comer e ficar esse tipo de coisa. Hoje, o meu sábado e domingo é assim, eu acordo cedo e vou pro parque caminhar. O meu café da manhã é uma água de coco, eu como a castanha do coco, é pegar um sol, é ver gente, né? É você estar em contato com a natureza, é você movimentar o corpo. E isso é bom porque, por exemplo, antes, é igual eu tô falando, ficava eu e o marido assistindo televisão a manhã inteira. E pensando assim, o que nós vamos comer? A gente nunca pensava em fazer uma salada na vida. Vamos comer uma feijoada? Vamos comer uma pizza? Não, vamos comer aquela carne de tal lugar com a farofinha, com não sei o quê? Era sempre assim. E hoje, por exemplo, não, a gente fica pensando, nossa, vamos fazer aquela salada com aquilo assim, assim, assado? Nossa, eu vou fazer aquele peixinho grelhado que a gente gostou outro dia, vamos lá comprar? Então, assim, a rotina passou a ser uma coisa prazerosa. E uma coisa que a gente faz junto, né? Porque, assim, até nisso melhora. Então, assim, enquanto a gente está caminhando no parque, a gente está conversando, né? Enquanto a gente sai do parque, fala assim, e aí, o que nós vamos fazer? Vamos em tal lugar resolver isso? Vamos para casa? Vamos fazer isso? Passou a fazer mais coisas juntas. Então, quando eu falo que não é só o corpo, é isso. Então, por exemplo, se você perguntasse há 3 meses atrás assim, Ellen, compra um short saia para você ir caminhar? Eu ia virar e falar assim, é nunca que eu vou comprar um short saia na vida. É nunca. Mas depois do primeiro desafio, eu falei assim, e não é porque eu não queria, é que eu achava que eu não podia. Entendeu? Essa é que é a história. Não, isso aí é pra... Primeiro, eu achava que era pra gente mais nova do que eu e pra gente muito mais magra do que eu. Só que aí, na hora que acabou o primeiro desafio, eu fui lá e comprei. É aí que tá o grande tchan da questão, né? Quando você começa a se desafiar, você começa a ver resultados, você começa a melhorar, a sua autoestima melhora, você começa a ver aquela imagem no espelho, já te agrada. Então, assim, pode ser que você nem esteja no corpo que você deseja, mas você já está tão mais confiante do que você começou, que você já se ousa, já se permite a fazer aquilo, a colocar um top, a colocar um short, a colocar uma saia, porque você já está bem com você mesmo.
né? Então, assim, melhora a autoestima num nível que, sem contar assim, né? Que você falou que mudou a mentalidade, que melhorou a disposição. Não, melhorou no trabalho. Só para você ter uma ideia, melhorou no trabalho. Hoje, por exemplo, eu consigo realizar coisas de uma forma mais fácil do que eu estava fazendo antes. Isso por quê? Porque eu criei uma rotina na minha vida. Eu até brinquei com você, né? Porque agora o dia que eu não malho, eu esqueço de dar comida até pro cachorro, né? Por quê? Porque minha rotina tá tão certinha e assim, eu entrei num círculo virtuoso, que é bom, né? Da gente fazer as coisas, que o dia que eu não malho, ou o dia que eu não saio, que eu não faço pelo menos uma caminhada, eu faço alguma coisa, parece que tá faltando alguma coisa no dia. Eu fico desanimada, eu esqueço de dar comida pro cachorro, eu esqueço de coisas que eu tenho que fazer. Outro dia eu esqueci de passear com ele. A marido chegou em casa e falou assim, você já passeou com ele? Eu, não. E foi exatamente no dia que eu não tinha feito a atividade que eu tinha que ter feito. Então, assim, melhorou minha concentração, melhorou a minha organização com as coisas. Então, assim, antes, igual eu falei, domingo eu dormia. Domingo o que eu faço? Eu preparo a minha comida da semana. Domingo eu vou lá, compro bonitinha e preparo tudo. Planejamento. E assim, uma coisa que eu queria que você falasse também, que desse um pouquinho do seu depoimento, em relação aos treinos. Por exemplo, quando a gente começou com um material que você tinha em casa. Depois que você quis investir, comprou uns pezinhos, umas caneleiras. Melhor investimento da vida. Mas assim, levava muito tempo do seu dia? Não, e isso foi a coisa que eu mais gostei. Por quê? Por exemplo, quando você vai na academia normal, vira e fala assim, você tem que fazer 20 séries desses aí. E às vezes você não dá conta de fazer as 20 séries, né? Assim, as 20 repetições. Aí você fica lá, sofrendo e morrendo. E esse, como eu acho legal a forma como é. Então são blocos. Então você faz um exercício, depois faz outro, faz outro, acabou. Aí descansa, faz outro. Então nesse sistema, ele não é monótono. Porque assim, aquilo que eu falo com você na hora do treino, né? Que eu brinco e falo assim, o primeiro é difícil. No segundo você já pensa assim, só falta mais um. E aí você vai e faz. Então assim, essa questão do tempo e da dinâmica, pra mim, foi um diferencial. Porque eu não conseguiria fazer da forma como eu fazia antes na academia. Tipo assim, deita aí e paga 20 burpees. Não vou fazer. Além do que, foi tudo numa progressão, né? Não, eu era louca que não sabia nem fazer um polichinelo, lembra? Gente, não ria. Eu não sabia fazer um polichinelo. Então, assim, muita gente se viu na pandemia nesse processo, né? Tendo que fazer atividade em casa, pegando treinos mirabolantes da internet, desculpa, e sem ter muita orientação, né? A gente até hoje faz online, né? Através de ligação de WhatsApp, e eu consigo te orientar em posições, do jeito que você está fazendo, do jeito que você está fazendo correto, ou que você não está fazendo corretamente, e você a gente começou a montar um treino numa progressão. Então, assim, eu comecei dentro do seu limite, dentro do que você podia fazer. Tanto é assim, no começo você estava com excesso de peso, a gente não fazia nada de salto, a gente fazia tudo adaptado. Hoje, exatamente. A gente já introduz dá um saltinho e outro ali, né? E assim, eu acho que... E outra, por exemplo, eu já tive desvio patelar, né? Então, pra quem não sabe, a rótula do joelho que saía de vez em quando. Há muitos anos atrás eu tive isso. E é engraçado que, por exemplo... Viu? É patela hoje já, tá? É só patela? Então tá bom. Então, patela. Não, porque fala a nossa idade, entendeu? Entendi. Então, desculpa, gente. Então, eu tinha um problema na patela, sabe? Enfim. E aí, o que acontece? O meu medo era esse, porque eu pensava assim, cara, cada agachamento que eu fizer, meu joelho vai sair. O que eu vou fazer? Né? E a questão assim, eu lembro de você ainda brincar comigo e falar assim, você comeu? Porque se você passar mal, o que eu faço? Vou ter que ligar pro seu marido, né? O que vai fazer? E eu pensava isso, eu falava, gente, se a minha patela sair, o que eu faço? Eu tô sozinha em casa, né? Eu vou ficar aqui estirada no chão até alcançar o telefone e é isso aí. E em nenhum momento doeu o meu joelho. Então, assim, isso é uma coisa legal também, por conta desse progressivo que você falou. Então, a gente começava, por exemplo, eu não comecei fazendo polichinelo, eu comecei fazendo polichinelo adaptado, né? Porque eu não podia pular e tal, aquele negócio todo. Hoje, por exemplo, meu marido ficou ali olhando o dia que eu fiz o polichinelo aqui sozinha. Ele falou, nossa, você sabe fazer polichinelo bonitinho agora, né? E é isso.
Então, por exemplo, que agora a gente faz alguns exercícios, às vezes de tocar o chão, de agachar, né, de elasticidade mesmo, que antes eu não tinha nenhuma. Aquele dia mesmo eu brinquei com você, falei, olha eu botando a mão no pezinho lá embaixo, que gracinha. E eu não fazia isso. E a gente foi sem dor. Porque a dorzinha que eu brinquei, né, aquela dorzinha de alguém que não fazia nada e passou a fazer. É normal. Mas nenhum dia eu virei pra você e falei assim, não, não vão fazer não, que eu não dou conta nem de mexer. Muito pelo contrário. Né? Então isso foi uma coisa muito legal. E assim, e hoje, qual o conselho que você daria? Nossa live está chegando no fim. Qual o conselho que você daria para as pessoas que têm interesse em participar ou que não conhecem ainda o desafio e que querem melhorar de vida? É bem isso, assim. Não procure dieta porque não é dieta. Milagrosa porque não existe. Se você quer mudar de vida mesmo, ser uma pessoa melhor e que isso envolva e melhore todos os âmbitos da sua vida, profissional, pessoal, na sua autoestima, do jeito, é isso que o desafio proporcionou para mim. É isso que ele fez. Né? Assim, de você tomar a decisão de ir lá e fazer e acontecer e entender que você pode fazer e que você não precisa tomar remédio, que você não precisa fazer essas dietas milagrosas que as pessoas vendem por aí, que você não precisa ir ali fazer uma cirurgia às vezes por conta disso. Você pode simplesmente focar e fazer, no seu tempo, do jeito que dá, do jeito que faz e fazer. Então muita gente às vezes vira pra mim e fala assim, nossa, mas você tá passando fome? Não. Ah, mas você tá sofrendo com dor no corpo inteiro? Não. Ah, mas você tá tomando alguma coisa? Não. Não precisa, né? Porque é bem tranquilo. Então, o desafio ele vem mais para ajudar você aqui. Porque, na verdade, o segredo, todo mundo sabe qual que é, né, Rafa? Comer menos, fazer atividade. Todo mundo sabe disso. Agora, você fazer isso em grupo, onde todo mundo tá com o mesmo pensamento que você, com o mesmo objetivo e com as mesmas dificuldades, porque, igual eu tô falando, acordar cedo para malhar não é bonito, não, gente. Só que é o que você precisa fazer. Né? Então, você precisa tomar uma decisão, às vezes, de ter uma rotina disso. Então, você vê ali várias pessoas fazendo a mesma coisa, te dá força. Às vezes você está desanimada, mas chega uma foto no grupo de alguém que já malhou e você fala assim, putz, se ele foi, eu também posso ir. É igual a Gisele falou na live dessa semana, né? Poxa, a Gisele tem uma filha de 1 ano e pouquinho, trabalha pra caramba, tanto quanto eu, assim, o dia inteiro, e ela ainda chegava em casa, cuidava da filha, cuidava da casa, preparava as coisas, depois ainda malhar. Você virava e falava assim, poxa, eu não tenho menino para correr atrás, né? Por que eu não vou malhar? Né? Ou às vezes eu tenho a mesma situação que ela, por que ela consegue e eu não? Então eu acho que isso é muito legal nesse sentido. Então se você quer mudar de vida, não é emagrecer, não é perder alguns quilos, não. Se você quer mudar de vida e quer ter uma vida mais saudável, aí sim o desafio é para você. Se você quer só perder peso, fazer dietas mirabolantes, não adianta, porque não é o foco. Porque aqui é para comer comida de verdade, né? A gente descobre, assim, né? Eu acho que todo mundo, se não chegou nessa fase, ainda vai chegar. Descobrir que dietas milagrosas não resolvem, né? Não existe esse negócio de perder 10 quilos em 15 dias, 10 quilos, sei lá, em 1 semana, né? 10 quilos em 30 dias, só meu marido bonitinho que perdeu. Isso é uma história para uma outra live, né? É uma outra live. Mas assim, lembrar para as pessoas que é possível perder bastante peso em 30 dias. Né? Então, assim, eu perdi 6 quilos e alguma coisa em 30 dias. E só no sentido, assim, das pessoas falar, realmente não fiz nada além do exercício e de comer bem. Comer comida de verdade. Foi isso. Muito bacana. E assim, uma coisa interessante para quem está assistindo a live aí e ainda não conhece o processo, me manda um direct ou vai lá no link da minha bio, que tem um link que vai direto para o meu WhatsApp. Me pede as informações. Para quem quiser testar ainda nesse final de semana, eu passo 2 aulas grátis para vocês testarem, porque segunda-feira começa uma nova turma do desafio. E assim, a gente só tem mais 2 vagas. Então, se você tem interesse, corre, porque tá acabando. Não, e é muito gostoso, gente. Então, assim, eu vou reforçar aqui o que a Rafa falou. É muito gostoso participar do desafio. Tanto que na semana de folga que eu tinha, eu ficava tirando foto e falava assim, eu não preciso mandar foto pra ninguém, eu não preciso postar pra ninguém. E é ruim, porque assim, você pega uma interação muito legal de coisa boa pra você. Então, o desafio começa segunda-feira, serão 30 dias de alimentação saudável, de exercício, de foco, de mudança de vida. Então, quem quiser, realmente chama aí, porque vai ser muito legal. E aí, tamo firme aí. Segunda-feira, todo mundo junto. Simbora, vamos todo mundo junto. Simbora.
Muito obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento hoje. Espero que muitas pessoas se inspirem em você, né? Assim, uma mudança de vida mesmo. E que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Exatamente. Eu só tenho que te agradecer, né? Porque eu falo que é a minha vida antes da Rafa e depois da Rafa, né? Então, assim, você sabe o tanto que eu te agradeço, cada peso que eu peso, cada medida que eu coloco ali, eu te agradeço e é isso mesmo. Então, por que eu posto, às vezes? As pessoas me perguntam, mas por que você posta? Porque eu quero que as pessoas passem pelo que eu tô passando de coisa boa, que é de estar bem consigo mesmo, de alcançar o objetivo, ter metas, coisas que te desafiam. Então, eu quero, assim, deixar aqui bem registrado, que você sabe, eu falo para você sempre, mas muito obrigado mesmo, porque realmente é mudança de vida. Não é que você está me ajudando a ter o corpinho bonitinho a emagrecer, você está realmente mudando a minha vida, e isso é muito importante, né? Meu marido agradece, todo mundo agradece, né? E eu principalmente agradeço, tá? De coração. Tá bom, muito obrigada, gente. Vamos encerrando nossa live por aqui hoje. Agradeço a participação de todos. Quem quiser mais informações do desafio, me manda mensagem lá no direct ou no WhatsApp, o link lá na bio do meu Instagram. Ainda dá tempo, tem 2 vagas só, hein? Corre, tá bom? Isso aí. Beijo. Beijo, gente. Semana. Tchau, Tchau, tchau. tchau.